Otávio Avancini. Otávio, por que você faz pintura? Você acha que pintura é alguma coisa que será sempre eterna, apesar dos avanços da tecnologia, dos novos materiais? Por que a sua ligação com a pintura? A pintura ela surgiu. Então acho que isso é importante na questão da linguagem do artista, né? É muito mais do que ele, né? Os acontecimentos te levam a alguma linguagem que é importante para você, e aí você vai desenvolver essa linguagem. Então a pintura para mim tem essa potência, a potência do que eu estou falando nela, né? Do que eu estou comunicando com a pintura, né? As pessoas falam muito assim, a pintura gestual, mais expressionista, essa coisa do artista que coloca só... Não, eu sou um instrumento para falar do mundo. A arte fala do mundo em si. E como é que você divide o seu tempo assim? Como é que você divide o seu tempo de criação entre pintura e escultura? São fases da sua vida ou você faz as duas coisas ao mesmo tempo? As duas coisas ao mesmo tempo. Eu na verdade, eu dividi muito a minha trajetória como artista, né? Eu fui para a área do social durante 15 anos, a arte ligada ao urbano, ao social. E agora eu busquei focar mais na minha produção, que é a pintura e as esculturas nas árvores. Então eu acho que elas têm tudo a ver, realmente. Elas se conectam de uma forma muito forte. Na escultura na árvore, com a questão da ancestralidade, que é muito forte, né? Da coisa do totem, do sagrado, do reconhecimento desse território, né? Do social. E a pintura também são muito diferentes. Se você olha o processo da escultura na árvore, ou você olha uma escultura na árvore, você olha a minha pintura, você fala, pô, é diferente isso, né? Sim. O elemento a escultura teria uma existência mais presencial, mais ambiental, e a pintura algo mais visual, ou não existe essa diferença para você? As duas coisas seriam ambientais, seriam sensuais, seriam corporais, ou não existe essa diferença? Sim, as duas são isso para mim. No meu processo elas são, porque na verdade a pintura com gesto, você tem um movimento, você move o seu corpo todo. Claro que eu sou um pintor de ateliê, então eu trabalho sozinho. Então tem essa diferença da escultura, que você vai trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Que é muito interessante. Nessa exposição que você está mostrando agora na Galeria Oco, existe um tema? Existe alguma coisa que ligue os quadros? Existe algum interesse ou algum assunto que seja comum aos quadros? Sim, sim, tem. Qual é esse tema? Essencialmente eu trabalho com a questão do humano ligado ao animal. Por isso que eu conecto muito a minha pintura com a escultura nas árvores. Essa simbologia, não é por acaso que eu tenho uma simbologia de animais e seres humanos juntos. É esse humano que lida com o seu inconsciente, que lida com essa questão das teias, com o improviso, com entre aspas, o equívoco, com o desapego, né? Que é a própria vida, né? Nada é tão linear assim, nada é linear em si. Então a simbologia, ela fala disso, e é interessante no meu trabalho que ela reforça a minha própria ação pictórica. Porque eu, na minha pintura, sou assim, é uma pintura de desapego. Os meus trabalhos duram 10 anos, tem quadros nessa exposição que o processo dele, como eu trabalho muitos ao mesmo tempo, se deu em 10 anos de trabalho. Então mostra uma possibilidade de entrada, de saída, de desapego, de entrar elementos, de tirar elementos. Então é um processo muito ligado, sim, claro que tem todo o meu reconhecimento de imagem, porque eu tenho um reconhecimento de imagem, né? Mas então tem esses ciclos, momentos que eu vou ser muito mais intuitivo, e momentos que, claro, eu vou olhar, vou reconhecer, não, isso aqui é interessante, isso aqui é menos, isso aqui sai, isso aqui fica. Eu sou muito interessado pela tecnologia, pelos novos meios. Você acha que a pintura, ela continua tendo o mesmo espaço, o mesmo interesse que sempre hoje,
arte que sempre teve? Uma pessoa me perguntou o que você acha daqui a 300 anos, o que vai ser daqui a 100 anos da arte, né? Eu acho que o momento que a gente vive hoje, ele realmente é fundamental. Assim, você pode fazer arte com o que você quiser, com qualquer elemento. Por isso que a pintura, por isso que a pintura vai se manter, não tem como. Porque a gente estava falando, pintura é para ver o vivo. Você não vai ver uma pintura não é arte digital, né? E o que tem mudado no seu trabalho ao longo dos anos? Hoje há quanto tempo que você já faz arte, que você já expõe? Olha, eu 23 anos expondo, fazendo arte, pintura, estudando a mais, mas tendo essa visão do meu trabalho como uma obra, potencializando ele como obra, uns 23 anos. E em termos de mudança, tem havido mudança? Tem aparecido temas novos ou novas? O que tem aparecido no seu trabalho? Eu me lembro uma vez que eu fui pro Thomas, e aí o Thomas Com, né, em São Paulo, e aí eu estava num momento exatamente dessa transição, fazendo uma ruptura do que eu estava produzindo para uma outra coisa, e o Thomas escolheu a ruptura e não o que eu produzia. E eu fiquei 2 anos naquela coisa e voltei para o que eu produzia. Na verdade, o meu trabalho, ele é muito próximo do que eu já produzia há 23 anos, mas ele é muito interessante porque ele mantém um frescor. Então, na verdade, é um aprofundamento da minha produção. Eu estava falando isso com uma amiga minha, por exemplo. Eu trabalhei no Museu da Imagem Consciente durante 2 anos, mas eu trabalhei com hospitais dentro da psiquiatria, pessoas em crise, com 8 anos. Então, esse processo meu do inconsciente, dessa pintura com os animais, ele foi se aprofundando. Eu fui buscando ferramentas para aprofundar esse trabalho. Mas quando você começou, você já tinha esse interesse com o tema dos animais e da natureza? Pensando nesses 23 anos, sim. Já tinha essa conexão bem forte. Então, se falar de novidade também talvez seja irrelevante, né? Porque na verdade as suas questões continuam as mesmas, não é? Muito bom isso, como se para você fazer uma obra de arte você tem que fazer algo que seja novo, que seja uma novidade. O meu processo, na verdade, ele vai para o local inverso, que é exatamente buscar o lá atrás. Não é buscar o novo, um aprofundamento, né? Exatamente, né? Mais do que um espalhamento, do que uma exploração assim horizontal, algo mais. Isso, e por exemplo, o trabalho da Central, que tem aquelas pernas para cima, para o alto, um amigo meu falou assim, não, porque eu gosto daquele trabalho da Central, das árvores, porque ele é exatamente a figura mergulhando, né? A figura indo pro fundo, para a terra, né? E realmente é um dizer do meu trabalho, assim, eu tô indo para esse, eu não sei para onde eu tô indo, e isso que é muito, eu não quero achar soluções, o trabalho é que está me levando para algum lugar, e exatamente por isso também que eu consigo manter um frescor. Ele não é um trabalho maneirista, porque a gente tem um problema dos artistas se tornarem maneiristas de si mesmos, né? De si mesmo. Você tem um interesse pelo clássico, né? Pela tradição da pintura. A gente falou da ligação, pelo menos visual, pelo menos para mim, da sua pintura com o Tiepolo, né? Eu achei isso muito interessante, né? Você tem esse respeito, talvez, eu estava falando com uma amiga minha, ela olhou meu trabalho e falou, olha, porque eu mostro para poucas pessoas, né, meu trabalho, e ela falou, olha, tá uma porcaria. Vai ver, vai olhar esses caras. Ela, vou te dar uma tela de livro para você dar uma olhada. Aí fui ver Goya, fui rever Tiepolo, sim, o artista realmente, a gente tem que olhar, e o meu interesse realmente é esse, em olhar e ver o que esses caras produziram de coisas incríveis. E não chegar, né, e deslocar, falar, não, eu vou fazer algo. Não, tá neles. Tem a coisa da tradição, sim, claro. E você, quem são os artistas? Quem são os artistas brasileiros que você admira? Me diz pelo menos uns 3 nomes de artistas brasileiros que você admira. Artistas brasileiros... Aleijadinho. Acho que vou falar 2 barrocos aqui. O Mestre Ataíde, pensando em tetos. Um contemporâneo. Nossa.
Mas tem tantos, eu acho que dentro da minha linguagem, assim, você tem o Iberê, que é um cara muito interessante. Você tem... Eu acho que a gente ganha, por exemplo, Tunga também, é um cara... Cildo. Eu gosto mais, assim, pensando na contemporaneidade, eu acho que eu não consigo desligar o artista da pessoa. A gente tem uma sociedade que a gente desliga, né? A obra é a obra, a pessoa do artista. Eu gosto muito dos artistas que têm uma postura na vida que fortalece o que ele produz como trabalho. Eu acho que, por exemplo, o Cildo talvez seja um desses caras, né? Um cara que muito faz isso, né? Muito tranquilo, muito na dele, muito, sabe, não tem ego, né? Então essa junção, talvez desses caras sejam os grandes artistas. Eu acho que o Cildo talvez é o que tenha mais isso. O Nelson Lerner também é um cara incrível. O Scler também, um artista interessantíssimo. Lígia Pape. A Lígia era incrível, né? Eu estudei com a Lígia, fiz trabalhos com a Lígia. A Lígia era uma pessoa, como artista, como pessoa, como professora, como educadora, né? Então a gente tem uma riqueza assim de pessoas e de artistas, mas eu gosto mais da galera que dá esse... Além de serem bons artistas, são pessoas bacanas. São pessoas bacanas, né, que não se sentem mais do que os outros. Ninguém é mais do que o outro, né? Somos diferentes, mas todo mundo faz as mesmas coisas, come, caga, faz xixi, vai morrer um dia e faz parte, né? Ok, Otávio, muito obrigado pela entrevista. Adorei a tua entrevista também. E um prazerzão estar aqui com você aqui nessa praça linda. E muito bom estar aqui. Obrigado, Um abraço sucesso. grande também para você também.